Vamos falar sobre a minha última leitura, que foi O Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos. Olá, eu sou a Mi, seja bem-vindo ao meu canal e neste vídeo eu irei falar sobre minha última leitura, que foi O Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos, com essa capa lindíssima aqui, inclusive. E eu devo confessar pra vocês que eu li este livro, porque assim, eu gosto de ler o livro sem fazer ideia do que se trata do livro, gente. Tem livro que eu leio já sabendo, como por exemplo, o Diário de Anne Frank, né, que eu já sabia por cima um pouco do que se tratava. Já tem vídeo aqui no canal também, vou deixar aqui nos cards pra vocês verem. Mas eu normalmente gosto de ler um livro que eu não sei absolutamente nada, que eu possa fazer uma vaga ideia, mas não saiba de fato a história, não tenha um spoiler nem nada, sabe? Então, inclusive eu não gosto nem de olhar aqui o fundo, gente, pra não ver realmente informação nenhuma sobre o livro e ler às cegas. Eu leio até as informações aqui sobre o autor e tudo, mas depois eu já começo o livro. Nesse caso, esse livro aqui, eu achava pela capa que ele era um livro contemporâneo. Eu não esperava que era um livro clássico. Mas eu já quero deixar claro pra vocês que é um livro muito fácil de ler, tá? É uma leitura muito rápida, muito tranquila. Como vocês podem ver, até parece ser mais grossinho do que de fato é, gente, mas não é, tá? Ele é dividido em partes e em capítulos. Então, cada parte tem ali os seus capítulos. Se eu não me engano, são 3 partes, gente. Esse é o primeiro livro que eu li e esperei algumas semanas pra gravar, porque não deu tempo. Não é nem que eu esperei, eu não consegui gravar antes. Eu gosto de gravar o vídeo logo depois de ler, né? No máximo no outro dia ou 2 dias depois, porque tá tudo bem fresco na minha mente. Mas esse livro tem muita coisa fresca na minha mente. E os capítulos são super rápidos, tá? Muito rápidos. A pessoa que me recomendou falou o seguinte, eu falei assim, gente, eu tô precisando de uma leitura leve, tá? E aí a pessoa falou pra mim, se você tá achando que esse livro é leve, segura um pouco a barra, porque não é tão leve assim. Você vai dar risadas, mas ao mesmo tempo você também vai chorar. E eu fiquei, gente, que loucura é essa? Eu não consegui entender. Mas foi a melhor descrição que eu pude escutar sobre esse livro. Ele é isso, gente. Ele é um livro que você ri e daqui a pouco você tá chorando, sabe? E assim, no mesmo capítulo. É um livro que conta a história de Zezé. Inclusive, já vou dar um spoiler pra vocês, que eu li sem saber, sem fazer a mínima ideia. Eu fui descobrindo já no final do livro, gente, que esse livro aqui é uma autobiografia, tá? Ele é autobiográfico. Sim, se trata do próprio autor aqui do livro. Obviamente que pode ter algumas coisas ali que não são muito fiéis ao que de fato aconteceu, mas é uma autobiografia desse autor, de José Mauro de Vasconcelos, e portanto o autor principal do livro é Zezé, que é um menino de 5 anos. Na verdade, ele diz que ele tem 6 anos, se eu não me engano, mas ele tem 5 anos, ele fala que tem 6 anos pra conseguir entrar na escola, né, estudar. Ele aprendeu a ler sozinho e assim, acredito que eu nunca tinha lido um livro, se bem que eu li o Diário de Anne Frank, que eu já citei nesse vídeo inclusive. Mas ela era pré-adolescente, adolescente, né, na verdade ela já era adolescente. E nesse livro não, é escrito por uma criança, né, vamos dizer assim. Então, o autor principal, ele se coloca nesse lugar da infância dele pra escrever esse livro. E eu nunca tinha lido, não que eu lembre, gente. Ah, já li sim. Um livro que, inclusive, eu amo, tá ali na minha estante, que é uma criança escrevendo sobre sua própria vida, mas nunca desse jeito aqui. Porque Zezé é uma criança muito única, é uma criança... Sabe aquela criança pintona? Não sei se vocês falam assim na região de vocês, mas muito traquina mesmo. Então aquela criança de verdade, é aquela criança que apronta todas, que se diverte, que tem sua imaginação muito fértil. Isso faz com que a gente se divirta lendo. E essa é a parte onde a gente dá muita risada, que é as brincadeiras, as travessuras que ele arma, né, com as pessoas, que ele apronta, a imaginação dele. Meu Pé de Laranja Lima. Esse título vem porque esse é o melhor amigo dele aqui no livro, que é o amigo dele, né, pelo menos inicialmente. Enfim, vocês vão entender lendo o livro. É uma leitura muito gostosa, você ri muito. Eu ri muito o tempo todo. Eu comecei o livro rindo e aí depois eu comecei chorando. Assim, querendo chorar, me emocionando. Porque Zezé também é uma criança extremamente pobre, em uma família que não entende, não compreende ele. É uma família que sofre, né? Principalmente porque seu pai está desempregado. Então sua mãe trabalha muito para conseguir sustentar uma família que compõe muitas pessoas, né, que tem ali como componente muitos filhos, muitas pessoas. Então, eles precisam sustentar esses filhos, inclusive tem um dos filhos que em algum momento aqui Zezé fala que mora
com outros parentes deles, né, que os pais deixaram ir para que pudesse estudar e essas outras pessoas criarem. Mas ainda tem muitos filhos ali com eles. E Zezé, ele tem bastante atenção desses irmãos, porque sua mãe trabalha o tempo todo e seu pai aparece esporadicamente ali. Ele é desempregado, mas você não vê tanto ele, apesar de parecer que ele tá sempre em casa, ou então no barzinho, ou enfim, em algum lugar assim. Você vê mais a presença dos irmãos, apesar de que o pai tem uma grande importância no que acontece aqui com o Zezé. Ele é super importante pelo impacto que ele causa na vida de Zezé. Tanto que o final é muito chocante, gente. Uma criança falar aquilo, eu me emocionando. Falando aqui pra vocês verem que já faz um tempo que eu li esse livro, faz acho que mais de uma semana. Mas realmente é um livro que choca, sabe? Principalmente quando você descobre que é autobiográfico, isso que é tão legal. Porque como eu disse pra vocês, eu li sem saber que era autobiográfico. E quando eu vi que era autobiográfico, aquilo me tocou ainda mais. Porque eu tava sofrendo já horrores com o livro. Falei, gente, meu Deus, eu sei que tem pessoas que passam por isso, mas socorro. E aí, bum, é real. Sabe? Então é uma criança que ela vai perdendo o privilégio de ser criança, a honra de ser criança, sabe? Por ela ser criança, ela é castigada por isso. As pessoas que estão em volta dela, que deveriam ser as pessoas que mais a acolhem, na verdade são pessoas que não compreendem, né? Que compreendem essas traquinagens como... Poxa, você tem que entender que é traquinagem, que isso aí é errado. E aí vai tirando, né? E não é só falar, ele apanha, gente. Ele sofre violência, né? Dentro de sua própria casa. Justamente porque os pais e os seus irmãos mais velhos que cuidam dele não sabem administrar ele, não sabem administrar a educação dele, ensiná-lo. Então, acham que ele é muito traquino e, inclusive, ele passa uma coisa muito importante. Por ser criança, ele leva as coisas muito no literal. Então, se você chega pra uma criança, né, e fala, olha, você é isso, aquilo, outro, e o tempo todo você falando aquilo, a criança passa a acreditar naquilo que você tá falando. E o tempo todo eles chamam ele de diabinho. Essa parte me tocou muito, gente. Eu vou explicar pra vocês por quê. Mas o tempo todo diz que ele é um diabinho, porque ele é traquino, né? Então utilizam esse sinônimo aí, que ele é um diabinho e tudo mais. Que ele é filho do diabo, algo assim. Então ele começa a acreditar naquilo. E quando chega o Natal, por exemplo, eu tô contando só uma parte, tá? Não tô dando spoilers gigantes pra vocês, não. Mas quando chega o Natal, por exemplo, ele tá super triste, porque a família dele é necessitada, ele não pode ganhar presente. Mas o que ele entende é que ele é filho do diabo, então o diabo tá operando ali na vida dele. Então, as coisas que ele faz de errado não é ele, é o diabo que sopra na mente dele pra ele fazer. E por isso... o Senhor Jesus, e por isso Jesus Cristo, o menino Jesus, como ele fala, se eu não me engano em algumas partes, não presenteia no Natal, porque ele não merece. Então é muito triste, gente. Olha só, eu tenho certeza que vocês devem estar se emocionando, escutando eu falar, porque eu tô emocionada, eu acredito que sim. Que vocês devem estar se emocionando. Mas assim, é muito triste porque é só uma criança, então ele acha que ele não tá ganhando presente porque ele não merece. Porque todo mundo diz que ele é filho do diabo, que ele é muito travesso, que ele é um diabinho. Então, obviamente, o menino Jesus, que é inimigo do diabo, não lhe daria presentes no dia do Natal. E é muito triste ele ver as outras crianças ao redor ali na comunidade. Eu tô me referindo de fato a o local onde ele fica. Então tem as partes de que moram pessoas com um pouco mais de condição, tem a parte que mora as pessoas com menos condição, e ele transita por todas essas partes. E você vê que é um menino muito solto, assim, né, por conta da família que ele vive, da situação que ele vive, mas ao mesmo tempo ele sofre muito na casa dele. E olha só o contraste, ele sofre muito com a família dele, mas as pessoas de fora gostam dele, como por exemplo na escola. A professora dele ama ele, porque ela compreende ele, ela sabe como de fato tem que ser uma educação. Então, por mais que ele faça uma coisa errada, ela sabe educá-lo, conversar com ele. Ele na escola é um anjo. Por que será, né? Porque ela sabe conversar com ele, mas em casa não. Porque ele tá naquele ambiente onde ele acredita que ele é traquino, ele é travesso. Enfim, ele é criança. Então a gente consegue ver muitas críticas aqui nesse livro. Então eu poderia passar muito tempo falando sobre as críticas desse livro, mas eu acho importante vocês lerem, porque mais do que eu falar, esse livro vai ter um impacto
muito bom, positivo na vida de vocês. E sim, vocês vão se entristecer também lendo o livro, essa é a realidade. Digo pra vocês a mesma coisa que me falaram, que nesse livro vocês vão chorar, mas também vão rir muito. E você se apega a Zezé, você ama esse menino, gente. Por mais que ele seja um menino muito travesso, sabe? Ele é uma criança, e é isso, a criança é isso. Ela pode ser uma criança travessa, criança saudável, uma criança brincalhona, com uma grande imaginação. E ele é fora da curva, né? Ele tem uma imaginação absurda, ele é super inteligente, ele aprendeu a ler sozinho. Aqui não explica, né, como ele aprendeu a ler sozinho, de onde isso surgiu, mas simplesmente fala isso aí, que ele aprendeu a ler sozinho e todo mundo fica tentando entender isso. Por quê? Como você começou a ler sozinho? Quem ensinou? Inclusive, não acredito. Mas, enfim, em todo esse contexto do livro, onde ele sofre bastante, e aí depois ele tem um amparo de uma pessoa muito querida, que, enfim, acontece, gente, quando você acha que tá tudo dando certo. É isso, eu vou deixar esse recado pra vocês. Quando vocês acham que tá tudo dando certo nesse livro, dá alguma coisa errada. No final você vê, inclusive, as confissões finais aqui no livro, né, no último capítulo, que é o autor falando já, né, enfim, dando um veredito dele ali em relação a tudo isso. Você entende que é uma autobiografia. Nessa edição, essa edição é maravilhosa, da editora Melhoramentos. Tem um pós-fácil incrível aqui, gente, tá? Tem bastante explicação sobre o período em que foi escrito esse livro, que inclusive foi lançado em 1968. Esse livro, ele foi, assim, adaptado para teatro, cinema, TV, muita coisa. Foi um livro, assim, muito bem aceito pelo público, e não só no Brasil, como em muitos outros países. Esse autor, ele tem vários outros livros, tá? Mas esse aqui foi o que se destacou muito dentre os outros. Inclusive, olha só, antes dessa leitura, acho que foi antes dessa leitura, minha última leitura foi São Bernardo, de Graciliano Ramos. E sim, eu tava lendo o livro e eu percebi alguma, assim, característica parecida no modo de falar, sabe? No modo de escrever, é muito semelhante. Eu não sei explicar pra vocês o que. Eu não sei se é a facilidade de você entender o livro, a simplicidade, não é nem facilidade, é a simplicidade de você entender o livro. Aqui é muito mais fácil que São Bernardo, tá? Até porque São Bernardo, ele é extremamente regional, né? Ele tem muito do regionalismo. Mas esse é muito mais fácil. Mas assim, eu quero falar da simplicidade da escrita. Não sei se é porque, de fato, ele, enfim, é uma criança, né? Escrevendo, falando sobre sua própria vida, narrando sobre sua própria vida. Mas eu vi semelhança e depois eu descobri no pós-fácil que José Mauro de Vasconcelos, ele é um grande fã de Graciliano Ramos, né? E mais outros dois autores que eu não lembro o nome. E apesar de ser escrito por uma criança, ele tem uma enorme imaginação. Quando ele tá contando, isso que é maravilhoso da escrita de José, gente, de José Mauro, porque ele tá escrevendo como uma criança, mostrando, demonstrando toda a imaginação de Zezé aqui no livro ao escrever, mas você entende, compreende o que ele tá falando e você consegue diferenciar o que é imaginação e o que não é. Eu achei isso fascinante. Não sou escritora, né, de livros, mas eu achei isso muito fascinante. É um livro pra todo mundo ler, tá? É um livro incrível. Inclusive, meu namorado falou que ele, pesquisando, ele nunca leu esse livro, mas ele disse que é infanto-juvenil, e eu falei assim, como? Esse livro é infanto-juvenil, porque pra mim eu achei tão pesado, gente. Ele pode ser, sim, um livro infanto-juvenil, porque ele vai ensinar muito, a abrir a mente de muitos jovens, e enfim, mas eu não consigo ver, imaginar esse livro sendo lido pra uma criança lendo, porque eu acho pesado mesmo. Pra mim eu achei pesado. Não é um livro pesado, é que as situações que acontecem aqui eu acho muito dramáticas, muito pesadas, muito reais, chocantes até, sabe? Então eu tô falando aqui pra vocês a minha visão. Eu não sei se eu leria um livro desse, por exemplo, pra uma filha minha, um filho meu, sabe? Mas é um livro que todo mundo deve ler, sim. Sendo jovem, adolescente, pré-adolescente, adulto, velho. É um livro muito... Não sei se a palavra é gostoso de ler. Gente, eu não sei nem explicar pra vocês. É isso, vocês vão ter várias emoções lendo esse livro, tá? É um livro que vai ficar no meu coração por muito tempo, eu tenho certeza. Eu amei Zezé, gente. Eu gostei muito de Zezé. Essa é a realidade. Eu não consigo nem imaginar o autor, porque eu sei que ele escreveu o livro e ele ficou velho, mas eu não consigo imaginar o autor velho. Eu só consigo imaginar ele criança.
criança, porque realmente eu me apeguei muito a Zezé. Inclusive, esse autor aqui, ele não era só escritor, tá? Ele tinha várias profissões, já fez várias coisas, ele já foi inclusive modelo, ator. Difícil a gente ver, né? Um ator, modelo, enfim, escrevendo um livro assim, mas maravilhoso. Ele tem várias outras obras, inclusive que trazem bastante também regionalismo, traz também bastante do indígena, e é importante também você ler o pós-fácil, entender sobre o autor, porque você vai entender, principalmente por ser uma obra autobiográfica, você vai entender bastante sobre o que está escrito aqui, sobre a própria leitura que você fez. Por isso que eu amei tanto essa edição, porque ela tanto nos contextualiza sobre o autor, sobre quem escreveu, como nos contextualiza sobre a atualidade de quando esse livro foi escrito. Então aqui fala sobre a crise de 1930, da quebra da Bolsa de Valores, fala várias outras questões importantes. Nessa edição aqui você inclusive tem aqui embaixo sempre tá vendo? Uma explicaçãozinha referente a alguma coisa que foi falada aqui pra você entender, uma referência pra você entender ali. Por exemplo, fala sobre uma determinada região onde nasceu o samba no Rio de Janeiro, e aí embaixo foi onde nasceu o samba no Rio de Janeiro, pra você entender e se contextualizar, afinal é uma história autobiográfica, é algo real que aconteceu, e você vai entendendo de fato, se colocando ali naquela história, entendendo melhor ainda o personagem. É um livro realmente que eu acho que tem que ter em toda a biblioteca. Inclusive, quando eu peguei o livro, eu nem sabia que era brasileiro, vocês acreditam? Então eu descobri muita coisa lendo esse livro. Eu me apaixonei por essa leitura, só leiam. Eu nem fui olhando aqui as coisas que eu fui marcando no livro, porque eu não queria passar tantos spoilers pra vocês, porque eu acho importante vocês lerem esse livro sem tantos spoilers, porque a experiência que eu tive dessa forma foi muito especial e eu quero que vocês tenham a mesma experiência. É isso, comentem aqui embaixo se vocês já leram esse livro, se vocês se interessaram e ficaram curiosos, no mínimo curiosas. Também encaminhe esse vídeo para aquela amiga que gosta de uma boa leitura ou que tá interessada em começar a ler, ou incentiva ela a ler através desse vídeo aqui. Se inscreve no canal para mais vídeos, aqui eu trago conteúdos maravilhosos, não só de leituras, como outros conteúdos que eu tenho certeza que agrega valor para a sua vida, para a sua pessoa. Não esquece do like e também me acompanha lá no Instagram, @memascarenhas, que por lá também eu disponibilizo conteúdos de valor para vocês. Um grande beijo, um abraço e tchau!